Então vamos lá. Assim a gente chama o pessoal, vai vindo aos poucos, né? A gente agora vai entender que a cura da obsessão é uma autocura, né? Não adianta a gente querer curar o outro se o outro não quiser. Se o outro não quiser. É preciso que haja vontade, determinação. E aí algumas falas para a gente ter aqui, né? Reformular o conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo. Tire da mente a ideia de pecado e castigo. O que a gente chama de pecado é erro, e o erro deve ser corrigido. A gente precisa sair desse lugar da vítima, né? Sou o coitadinho, sou castigado. Não. Nós cometemos equívocos e os nossos equívocos podem ser corrigidos com nossas ações posteriores. Isso é importantíssimo. Estabeleça pouco a pouco o autocontrole com paciência e confiança em si mesmo. Você não depende dos outros, depende da sua mente. Mantenha a sua mente arejada, abra suas janelas ao mundo, respire com segurança, ande com firmeza. Na reunião mediúnica, o médium tem que ter autocontrole. O que o coordenador faz? O coordenador auxilia. O que os vibracionais fazem? Vibram positivamente. O passista pode, às vezes, dispersa ali uma energia que pode estar concentrada e que pode gerar um conflito. Mas a mente mais importante na reunião é a mente do médico. Então, por isso que a gente, às vezes, cria até alguns manuaizinhos, né, para reunião, para que o médium possa o quê? Se organizar para chegar na reunião organizado. Porque a vida da gente é um tumulto. A gente passa por quantos reveses durante o dia? E aí, de repente, você entra numa reunião mediúnica. Se você não fizer um saneamento mental, vai ficar muito difícil, né, de conseguir seguir. Desenvolva a sua fé. Fé é confiança. Existe a fé divina, que é a confiança em Deus e no seu poder que controla o universo. Você racionalmente pode duvidar de Deus? Existe a fé humana, que é a confiança da criatura em si mesmo. Você não confia na sua inteligência, no seu bom senso, na sua capacidade de ação? São perguntas retóricas, tá, gente? Não é para a gente responder, não. É só para a gente pensar, né? Então, a primeira delas é sobre Deus. Racionalmente, a gente pode duvidar de Deus? A gente confia na nossa inteligência, no nosso bom senso, na nossa capacidade de ação? Você se julga incapaz e se entrega às circunstâncias, deixando-se levar por elas, por ideias degradantes a seu respeito? Às vezes a gente recebe uma crítica e cai. E derruba. A gente esquece o tempo todo dessa potência divina que está dentro de nós. Então, mude esse modo de pensar que é falso. Aí na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, né? Questão 469, como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? A gente já falou aqui, mas agora é só para Kardec chancelar para nós, né? Fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar a sugestão dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia, excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa orientação de Kardec, ela é assim, extremamente importante, extremamente importante. Como que eu me protejo? Eu sou médium,
eu sou ostensivo ou sou vibracional, como que eu me protejo nos ambientes que eu estou? Como que eu vou fazer ali para que os espíritos que venham, os espíritos que estão ainda na ignorância da maldade, não venham interferir na minha vida? Kardec dá todo o caminho para nós, né? E esse desconfiar, especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente começa numa tarefa, começa muito bem, aí vem a vaidade, a exaltação, né? E a gente despenca. Médium tem que tomar cuidado. Coloca na cabeça assim, imagina uma casca de banana na sua frente o tempo todo. Cuidado, não entrem pelo caminho da vaidade e do orgulho, porque vem. O seu passe foi maravilhoso, você orou por mim e eu fiquei bem, eu não sei o que. Isso acontece, mas cuidado. A gente tem que ter muita simplicidade para não achar, porque quem está atuando não somos nós. E muitas vezes os benefícios que chegam usando-nos como instrumento são benefícios muito mais pela misericórdia de Deus para aquele paciente do que para a gente. A gente ali é o instrumento que está ali, disponível. Terapias, né? Sueli Caldas e Schubert, ela escreveu algumas obras a respeito de obsessão e desobsessão. Então ela ensina para a gente iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva e ao mesmo tempo curadora junto aos que sofrem as difíceis conjunturas. Aplicar-se à psicoterapia do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico, socorrer-se à desobsessão direta, em alguns casos recomenda-se a assistência especializada da medicina. São medidas que não devem nem podem ser descuradas. Todo mundo sabe que era uma médica, né? Que escreveu muito sobre e que fala para a gente assim, com essa propriedade, né? Muitos se julgam incapazes de orar ou acham que suas preces não têm a eficácia que almejam, entregando essa responsabilidade àqueles que, no seu modo de entender, estão melhor qualificados. Outros acomodam-se pelo costume tradicional de encomendar a oração a terceiro, consoante suas práticas religiosas. A gente faz isso, não faz? Reza para mim, ora por mim, eu adoro fazer isso, principalmente com meus amigos pastores. Pastor, ore por mim, né? Me coloque nas suas preces. Mas a gente sabe que isso também, a gente precisa ter cuidado, porque a gente pode estar entrando num caminho equivocado, né? Ainda infantilizado. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas acreditai, não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É preciso que o obsidiado faça por seu lado o necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Podemos pedir oração? Sim, devemos pedir oração. É muito bom saber que tem pessoas que estão vibrando por nós. É muito bom saber que tem alguém que está fazendo, te coloca nas preces, assim como é bom a gente colocar pessoas que a gente ama e até as pessoas que a gente não ama nas nossas preces. Mas é preciso que a gente lembre ali, ó, só a prece, sem que haja uma ação, né, não vai adiantar muita coisa. É preciso que depois haja uma ação. E às vezes a gente brinca, o passe, por exemplo. Vou tomar passe. Toda vez que vem na casa espírita, toma passe. Todas as vezes. Tem problema? Não tem problema. Mas se toma o passe e não faz nada, não toma nenhuma atitude, não muda nenhum hábito, vai ficar tomando ventinho na cabine de passe, né? Quando fala assim, pré-sentida, né? Eu já tive umas percepções de quando eles estavam numa comunicação difícil, às vezes aquela prece ditada fica difícil de contornar, até mesmo quando a gente sente isso é individual, cada um sente isso. E aí, quando você tem uma situação que uma entrega de quem está falando é tão envolvente que todo mundo sente a mudança de vibração do ambiente. Então, todo mundo sente, não é questão de ouvir, de sentir. Então,
Então, eu percebo que ela sentida, ela tem um efeito que você vê que até a comunicação, ó, cada obsessivo, ele assim, arrefece, né? E isso que você falou é muito importante, porque a gente que está na casa espírita, às vezes a gente é sobressaltado. Faz a prece pra gente, faz a prece inicial, faz a prece final. E tem gente que fica assim, mas eu não sei fazer uma prece tão bonita como a da Geórgia. Ai, que vergonha, não vou fazer. A prece tem que ser sentida, tem que vir do coração. E aí, ainda que seja um muito obrigado, Deus, se vier do coração, ela vale mais do que, às vezes, recitar aqueles textos maravilhosos que são decorados, que não passam pelo sentimento, mas só pela memória. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade, essa autoconfiança. Estão percebendo assim que é muito também, o médium tem que ser autoconfiante. Não adianta eu achar, eu não vou fazer as preces que o outro faz. Eu não vou fazer a mesma coisa, mas se o que eu faço é genuíno, e é de coração, e é sentido, e é verdadeiro, eu não tenho que ter insegurança, porque o outro fala mais bonito que eu. Porque uma coisa é o que a gente está ouvindo com os nossos olhos físicos, nossos ouvidos físicos, o olho ainda não está ouvindo, não. O nosso ouvido físico. Outra coisa é o que está chegando na espiritualidade, porque a espiritualidade lê a nossa psicosfera, a nossa intenção e o nosso sentimento. Então a gente tem que, é o exercício do deixar de ser externo e começar a ser interno. Porque se a prece interna é bonita, ok, é longa, tudo bem. Só que o convite da doutrina é o contrário, ao invés da gente ficar exteriorizando, a gente tem que interiorizar. Não é da doutrina, né, gente? É do evangelho. O orar em secreto é isso. Eu não me preocupar com o outro. Então, se a gente é convidado para fazer uma prece, vamos fazer uma prece. E o que vier ali do seu coração é importante que seja externalizado, sem nenhuma preocupação. Reunião doutrinária. E aí a gente tem lá no André Luiz, nos domínios da mediunidade, o espírito de Aulus falando para André Luiz, né? São almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam essas entidades, veem-se como despejadas da casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento daqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações, em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Aqui Aulus escreve, a gente está com pouca paciência para ler, né? Para ouvir também, eu sei que às vezes foge da cabeça da gente, mas o que ele está dizendo é o que a gente está cansado de falar aqui em várias reuniões e que a gente escuta em várias reuniões. As reuniões são lugares de encontro, não tenham dúvida, cada um aqui está trazendo uma turba, uma galera que vai, muitas vezes, detestar o que está sendo dito aqui e que vai estar te esperando em outros ambientes na hora que você baixar a sua vibração, e a galera que vai chegar e vai falar, realmente eu estou cansado. Aqui eu vou encontrar o refrigério para eu continuar. Porque não tenha dúvida, né? Quem anda nos perturbando, são espíritos que estão precisando de acolhimento. E às vezes eles precisam desses momentos. E é isso que Aulus está mostrando para André Luiz nessa reunião. Está lá nos Domínios da Mediunidade, que é um livro muito importante para a gente, médium, estudar. Não é ler, é estudar nas reuniões, né? O passe, né? Aí é o Camille Flammarion.
como permuta de energia universal, quer entre desencarnados, quer entre encarnados, elege-se por delicado e precioso auxiliar a ser utilizado no tratamento de doenças de longo curso, nas crises bruscas e repentinas de dor, no combate às chamadas doenças fantasmas, nas perturbações espirituais transitórias que sofrem as almas encarnadas, nas enfermidades na mente, no reequilíbrio de si mesmo, quando o homem está sob fogo da autoobsessão, nos abalos do sistema nervoso. Olha o tanto de coisa positiva que o passe nos ajuda, né? Por atuar diretamente sobre o perispírito, ou seja, sobre a matriz onde se funde o nosso organismo físico e, por conseguinte, onde se localizam as raízes profundas de nossos distúrbios somáticos, o passe é o mais importante elemento para a promoção do equilíbrio perdido ou ainda não conquistado, sempre que todo e qualquer desajuste se instale e se revele. Muitas vezes a gente fica naquela dúvida assim, eu vou fazer uma visita a um amigo, eu posso dar um passe nele ali? Eu acho que vocês já tiveram essas dúvidas, né? A gente de vez em quando tem essas dúvidas. Não é aconselhável pela doutrina que a gente dê passo sozinho. Jesus mandou a gente andar de 2 em 2, né? É bom que tenha, mas existem momentos que pode acontecer um momento em que você vai precisar ali de aplicar um passe em uma pessoa. É um momento, aí você, claro, não está sozinho, que a espiritualidade vai estar te ajudando, vai estar te protegendo ali. Não deve fazer isso um hábito. Vem aqui em casa passear, tomar café, aproveita e aplica um passe. Não, né, gente? Aí não, senão vira festa. Mas tem muitas casas espíritas que têm as visitas aos lares, que vão os grupos ali, 3, 4 visitar o lar, e aí um deles aplica passe nas pessoas. O passe é algo que a pessoa precisa querer receber. Deixa eu te aplicar o passe. Não, não quero. Não aplique, não aplique aquilo que a pessoa não queira, né? Porque o campo dela vai estar fechado e você pode ter mais problemas do que solução, né? Sim. E quando a pessoa não está bem, e assim, eu não estou muito próxima a ela, e eu aplico o passe. A distância. É o passe à distância, nenhum problema. Ela né? nem O sabe. que é o passe? Na verdade, é grande canal que você abre através do pensamento, através da oração e do pensamento. O que você está fazendo? Você está desejando, você está ali. O passe à distância é muito mais uma vibração para aquele que está necessitado. A pessoa nem sabe que está recebendo. Né? A grande questão, às vezes, é que às vezes a gente quer impor. Você vê um amigo assim, você está brigado, briga com o esposo. Não briga. Você está chorando ali? Não, vamos lá na casa espírita, você toma um passe. Calma, resolve com ele, né? Porque a casa espírita, claro, é boa, vem tomar um passe, mas não venha porque você brigou com ele. Venha por outras razões, né? Meu filho me dá muito problema. Vamos lá na casa espírita, a casa espírita. Não, calma. Porque às vezes a gente entra na casa espírita por uma razão e descobre outras completamente diferentes. A gente entra, às vezes, pelo guante da dor, da doença, e descobre que, na verdade, a nossa maior cura é outra. E a gente até desencarna para depois descobrir um caminho. Então, a gente precisa, como espíritas que já estamos na casa, a gente tem que ser portal de ponto de luz das pessoas. Mas a gente precisa que as pessoas venham nos pedir o acolhimento. Agora, é claro, a pessoa está ali passando, agonizando, não há problema. Você vai lá no enterro do seu amigo, o que está no caixão ali? Muitas vezes é somente o corpo material, mas tem espírito que às vezes não consegue sair, está preso. O que você faz? Você vai contar piada do lado de fora do velório? Você vai ficar rindo com os amigos que você não vê há muito tempo? Faz uma prece. Não precisa ir ali, sabe, fazer nenhum movimento, não. Faça uma prece para que esse irmão siga seu caminho. Ele pode estar lá no corpo, pode estar fora do corpo, pode estar em algum lugar, já pode ter ido, né, ter sido atendido, vai depender
da evolução. Como nós somos espíritos imperfeitos, a grande maioria de nós fica preso. Porque a gente não se prepara para esse momento. Mas muitos vão e seguem o caminho, ou ficam por pouco tempo e vão embora. Qual que é o nosso papel? Tem uma obra chamada Conduta Espírita, que fala sobre nossa conduta em cada ambiente. Então, se eu vou no velório, é melhor que eu nem vá se eu for lá para poder ficar contando piada. Sabe? Se eu for lá para poder ficar trazendo... porque eu tenho que pensar o seguinte, eu estou naquele ambiente, velórios, hospitais, né? São ambientes em que tem muitos espíritos ali. Tem espírito que desencarna no hospital e continua lá. Tem muitos espíritos ainda precisando de orientação, ainda precisando do cuidado ali. Então, imagina, a gente vai para lá para fazer daquilo ali um ambiente de brincadeira. E está chamando o quê? Está chamando obsessor para a nossa vida. Mas eu gosto de lembrar que tanto no hospital como no cemitério, em qualquer lugar, a espiritualidade também está lá trabalhando. E às vezes precisando de um instrumento para poder o auxílio. Então, perfeito. Às vezes tem gente que fala, detesta o hospital, o ambiente. Eu já entro lá em oração. Perfeito. Eis-me aqui, precisar, já peço oração. Cemitério também, espiritualidade. André Luiz até narra, né, que ele teve um encontro com um trabalhador do cemitério, né? O André Luiz nem sabia. Então é o seguinte, a gente, com essa consciência, nós temos que ir com a consciência, olha, eu vou para um trabalho. Então eu estou disponível, vou sintonizar com o mentor que está me conduzindo, ou com os trabalhadores do local, para que eu seja esse instrumento, que minha fala seja para auxílio, que seja para amparo, que seja para orientação. Né? Se for de energia também, né? Se eu puder doar alguma coisa, que assim seja. E isso é consciência, né? Isso é consciência. Se a gente sabe disso, por que a gente vai brincar? Porque o contrário também pode acontecer. Se você entra desarmado, porque é muito bem lembrado, em todos esses ambientes existe uma espiritualidade cuidando das pessoas. Mas a gente tem que lembrar que assim como na nossa vida, as pessoas sérias não têm tempo para brincadeira. Então a espiritualidade que está ali cuidando, ela precisa de quê? De ajudantes que também queiram ser sérios. Então elas não vão estar ali assistindo as nossas brincadeiras, né? As nossas irresponsabilidades. Então é preciso que a gente entenda. Se a gente entende isso, a gente vira foco de luz. As pessoas que estão conosco viram ponto de luz. Se a gente não dá conta, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vira captador aí de problema, né? Existem também os grupos da alegria que visitam os hospitais, mas parte deles, a intenção é de levar carinho, sim, né, levar amor. E é fantástico isso, né? Porque a gente também não é só, lembram bem, gente, não é ficar com a cara fechada, aborrecido, sempre. Não! Qual que é o propósito de Deus para nós? É felicidade. Então, um grupo desse que leva alegria, ele consegue fazer um trabalho de tratamento espiritual em outros espíritos que estão ali. Porque é doação, é energia. O que eu estou levando para você? Estou levando boas energias. A intenção é muito séria e é muito louvável. Então, assim, a gente não pode cristalizar. Espíritas precisam estudar. Por que a gente precisa estudar? Porque o estudo mantém a nossa mente aberta. Hoje, o que eu acho que tá bom, pode ser que amanhã isso abra. Porque as únicas leis que não mudam são as de Deus. As nossas mudam. As nossas certezas, as nossas convicções mudam. Mas a de Deus, para nós, não. Então, o que a gente entendia, a gente viu o Sermão do Monte aí, o que a gente entendia naquele tempo e o que entende outro, vamos combinar, é muito diferente. É muito diferente. Então, assim, e ainda, talvez daqui a 100 anos a gente entenda ainda melhor. Talvez daqui a 1000 anos a gente tenha uma compreensão muito mais ampliada. Porque é assim que nós vamos evoluindo.
Não dá para querer ter tudo de uma vez. O nosso problema é que às vezes a gente quer ter toda a informação de uma vez, resolver aquilo ali e já partir para outras coisas. Não existe isso, né? Então, dá-se entender esse contexto que é o sentimento que vai fazer o movimento lá dentro. Sim. Se eu entrar lá com o sentimento de caridade, de amor, eu vou mover muito mais do que chegar, por exemplo, chegar do lado de uma pessoa que está doente e está começando a ficar passando o que merece. De jeito nenhum, coitado. Ele já está em sofrimento, eu vou... Aí tem o 12 na calada, que seria o pensamento, e você colocar aquela vez, você chega com o coração alegre, mas com um sentimento de caridade lá, transmitir uma oração, esse irmão do lado lá vai pegar esse sentimento também. Sim, sim. Fala o que está sentindo. Isso eu acho válido. Só que, por exemplo, é igual quando a gente está com sono vai dirigir. Nosso alerta está baixo. Entendeu? Por mais que você, quando dirige, liga o carro, tem que olhar ali, tá certo e tal, está baixo. Então, alerta, você tem consciência da lei de trânsito, quando liga o carro, quando vai e volta e tal, mas está baixo. A mesma coisa, você está com o coração bem e tal. Mas se você não está com um estudo de alerta se você for médico principalmente, você pode estar bem assim, mas se seu alerta estiver meio fraquinho, aí você está invigilante. Por mais que você tenha boas intenções, você entendeu? Entendi. Vocês entenderam também, né? É isso. É orar e vigiar. Não é só, por exemplo, a gente está na reunião mediúnica, a gente está disposto, está com o coração, mas aí quando chega, o médico não tem que ter o autocontrole, exige muitas coisas. Isso que você falou vale para reunião mediúnica. Eu vou para reunião mediúnica, é como se eu estivesse dirigindo, aí eu vou para reunião mediúnica para dormir. Tem gente que dorme. E muita gente dorme. E aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque pode ser um processo obsessivo. Pode ser. Pode ser também um processo de cansaço físico. A pessoa está cansada. Gente, eu estou cansada. Eu passei a noite trabalhando. Eu vou entrar numa reunião mediúnica, o que eu vou fazer? Dormir? Isso é obsessão? Não. Isso é sono. Sono físico. Nesse caso, ideal é ficar em casa. Agora essa é a melhor pergunta. O que eu faço nesse caso? Eu preciso entender. É um descanso. Tanto é que teve uma época que eu estava fazendo isso. Eu chegava em casa na hora 8, de 6 até as 7. Eu dormia, descansava, desligava de tudo. Fazia um descanso do corpo físico. Eu tinha uma atividade física, eu dava um descanso para ir descansada para a reunião. Agora, isso é importante, se eu posso fazer. Agora, imagina que eu vou sair do meu trabalho 6 horas para entrar para a reunião 7h30. O que eu posso fazer? Eu vou ficar em casa e não vou para a reunião? Aí eu já estou arrumando desculpa para não vir para a reunião. Acho que depende. É bom senso. É bom senso, mas é principalmente... Hoje eu vou dar conta. Não, hoje eu tive um dia assim. Mas, vou contar para vocês um segredo. Isso agora é uma coisa séria. Já aconteceu, a gente tem muitos depoimentos sobre isso. A pessoa está fiapo. Ela entrega, ela faz ali uma limpeza mental, uma meditação de 5 minutos antes da reunião, recarrega as suas energias, faz a reunião, depois ela derruba, mas a espiritualidade sustenta. Por isso, não é ficar em casa, não é entregar os pontos, porque isso aí pode virar a porta aberta para você abandonar a casa espírita, tá? Mas é insistir. A gente tem que lutar até o último momento. Olha, eu cheguei cansada, hoje meu dia foi muito difícil, me dá 5 minutos para repor. E vou contar uma coisa, às vezes você senta, pega um livrinho desse aqui, abre, lê uma lição, eles te repõem a energia suficiente para aquela reunião. Depois você vai cansar, vai voltar tudo de novo. Eu falo isso assim com muita tranquilidade. Já aconteceu de entrar em reunião sem voz, com quem sabe o que é um asmático aí, com crise de asma, conseguir fazer a reunião, voltar, depois volta tudo, mas na reunião não teve problema nenhum. Entendeu? Porque a espiritualidade sustenta. Mas é preciso que a gente lute também.
porque isso pode ser uma porta aberta para te tirar do contexto. E é nessa hora que a gente precisa se conhecer. O conheça-te a ti mesmo, o autodescobrimento, ele é essencial para o médium. Até para o médium saber o que é meu e o que não é meu. Ah, eu estou com vontade, não estou com vontade hoje, porque eu estou numa crise de bronquite, estou tossindo muito e tal. O que é meu e o que não é meu? Né? Qual que é o ponto em que, eu hoje estou muito chateada porque eu briguei com meu marido, acho que hoje vai estar um ambiente ruim, eu vou estar cheio de obsessor, só pensamento ruim. O que é meu e o que não é? O educar-se, a educação mediúnica é isso, gente. Não é o coordenador da reunião ficar dizendo pisa aqui, pula ali, vai para lá. Não. A educação mediúnica é o médium se conscientizar do seu papel e, ao se conscientizar, se tornar responsável pelos seus atos. Então, porque senão vira um negócio assim, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Semana que vem eu vou faltar, depois na outra eu não vou. A gente passa a fazer o que a gente quer e aí vai chegar um ponto que a gente não volta mais. Né? Às vezes, você não está bem, entra para a reunião e às vezes aquele mal-estar nem volta. Ele some. Você sai da reunião renovado. Aí você pode ter certeza que era para te derrubar. Por isso que é importante a gente... e esse autoconhecimento é necessário. É claro, gente, vai chegar uma hora que pode acontecer, você não está ali, não dê jeito mesmo, e tudo isso, nós estamos num processo, e como eu sempre falo, esse processo é um processo de fraternidade absoluta. Mas a gente precisa entender que ali naquela reunião, nós estamos nos colocando para o tratamento, mas nós também estamos sendo tratados. Né? Eu gosto de fazer um exercício, que a gente sabe que 24 horas antes, a gente já tem uma ligação mais intensa com o companheiro que vai dar a comunicação. Então, a gente fica assim, isso começou quando? Isso que eu estou sentindo aqui foi a partir de qual momento eu comecei a ter? Será que isso é eu mesmo? Será que isso aqui tem a ver com a reunião que vai acontecer tal dia? Falta 2 dias, mas espera aí. Alguma coisa aconteceu, eu vou buscando a origem para vigiar essa reflexão necessária, né? Para a gente entender o que é nosso e o que não é. Qual que é até. Claro que você vai saber disso de uma hora para outra, eu não consigo distinguir. Isso é um exercício, gente. Pode durar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 1 milhão de anos. Mas a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir entender o que é nosso e o que não é. E aí você fala assim, peraí, hoje não. Hoje eu vou resolver tudo e vai dar tudo certo. E dá certo. Mas é preciso que a gente tenha, né? E aí, só para a gente ir finalizando também, que nós já estamos acabando, né? Evangelho no lar, a gente sabe da importância, né? Luz no lar. Não olvidemos os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Isso é tão bonito, porque a gente pode ser o único evangelho que aqueles que estão andando conosco conseguem ler. Já pararam para pensar nisso? É o 5º evangelho que a Evânia está falando. Tem os 4, né, evangelistas, João, Mateus, Lucas e Marcos. Pode ser que ninguém leia, mas você é um evangelho vivo que ele está lendo. Porque o evangelho é aquilo que nós fazemos. Então, o irmão está dizendo exatamente isso. Olha, pode ser que você seja o único evangelho, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante. É o exemplo que a gente dá. É o que a gente se propõe a fazer. Né? Água fluidificada, a gente também já falou. Água magnetizada pelos espíritos superiores, com a participação ou não do médium encarnado, utilizada como recurso da terapia espiritual. O Divaldo Franco vai dizer que quando um paciente está enfermo, podemos magnetizar a água,
fluidificá-la para que ele prolongue aquele bem-estar que ele vai buscar no centro espírita. É sempre bom lembrar ao assistido que antes de bebê-la, prepare-se mentalmente e busque sorvê-la num momento de paz, a fim de melhor assimilar os fluidos que nela estão contidos. Por que é água? Porque a água é condutor de energia. É ciência isso. Estuda lá na Gênesis, vocês vão ver se é ciência. É condutor de quê? Das energias boas. Então, eu posso fluidificar uma água na minha casa? Posso. Eu posso fluidificar uma água que eu vou entregar para uma pessoa? Posso. Assim como eu posso entregar uma água com farpas envenenadas, né? Com má vontade. Você quer água? Toma. Sua chata. Né? Pede água toda hora, não tem perna para ir lá no filtro para pegar, não? O que eu estou entregando? Energia ruim. Às vezes a gente faz isso, né? No cantinho da gente, né? O recipiente garrafa que contém a água pode ser de qualquer cor, por questões de higiene, de cuidado com a saúde, deve estar limpo. Durante a fluidificação da água, o recipiente pode estar aberto ou fechado. São dúvidas bobas, mas que às vezes a pessoa tem, né? Se a água pode ser gelada. A água pode ser gelada? Né? Tem que ter tampa, não tem que ter tampa, né? Vontade, desobsessão, ao invés a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos, é mudança de padrão vibratório sobre o influxo da mente que optou pela frequência mais elevada. Essa mudança é uma questão de escolha e de seleção. E só se chega a tal estado a uma transformação dessa espécie acionando-se uma das maiores potencialidades que existe no ser humano, que é a vontade. Boa amizade. Perante obsidiados, aplique a paciência, a compreensão, a caridade da boa palavra e do passe, o gesto de simpatia e cordialidade. Todavia, pretexto de bondade, não concorde com o erro a que ele se afervora, nem com a preguiça mental em que se compraz, ou mesmo com a rebeldia constante em que se encarcera. Ajude enquanto possa, no entanto, insista para que ele se ajude, contribuindo para com a ascensão do seu próprio espírito auxiliar, aquele outro ser que, ligado a ele por imposição da justiça divina, tem imperiosa necessidade de evoluir também. Amigo não é só quem fala o que a gente quer ouvir, não. Amigo tem que falar, às vezes, coisas que a gente não gosta de ouvir. Outro dia eu escutei Maria Bethânia falando. O repórter pergunta para ela, você não deve ter escutado muitos nãos na sua vida. Ela falou, eu escutei muitos nãos, e foram com os nãos que eu aprendi. Porque às vezes a gente acha que a gente tem só que falar sim, 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 passar a mão na cabeça. Não. Às vezes a gente precisa dizer coisas para despertar. Então é com os nãos, e aí médiuns, não se melindrem. Não fiquem melindrados. Se alguém falar que o que você está fazendo não está legal, aceite e procure compreender, né, e quem sabe mudar essa faixa vibratória. Leitura edificante, né? Joana de Ângeles fala para a gente ler uma página cada dia para a gente encontrar alento e inspiração. E é interessante porque às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo ler. Aqui eu estou colocando esses slides grandes assim, se eu tivesse numa reunião pública, jamais. Porque ler esse monte de informação cansa, né? O povo dorme, né? Ou então dispersa muito fácil. Mas é importante que a gente crie esse hábito da leitura edificante. A gente tem muita coisa para ler, muita coisa boa que vai nos ajudar, né? Transformação interior, hábitos de ódio, de revolta, de vingança, condicionamento de modo de proceder egoístico, cruéis, sentimentos que foram cultivados durante séculos, somente se transformarão no momento em que, cansados de sofrer, de se machucar nos espinhais do caminho, no exato instante que sorver o conteúdo completo da taça de fel, forem tais irmãos conquistados pelas forças suaves e persuasivas do bem e do amor. Na reunião mediúnica, aqueles espíritos sofredores, quem está nas reuniões sabe o que eu estou dizendo. Eles chegam ali muitas vezes porque já estão cansados, já não aguentam mais. Precisam encontrar um caminho, né? Então, por meio da renovação íntima, é que o enfermo logrará a libertação do seu pensamento, cerceado pelo perseguidor.
esse sentimento, a modificação da onda mental de sua vítima, encontrando nela os primeiros vestígios de perdão e amor, irá progressivamente sendo tocado por essa mudança. Daí porque a transformação tem que ser verdadeira, integral. Se o obsidiado quiser apenas aparentar, se não se conduzir com plena consciência do que deve fazer, não alcançará êxito. Agora a gente está acabando mesmo, tá? Quando o enfermo não quer. E aí a gente já sabe, né? A gente já sabe quando não quer, as coisas não vão acontecer. Reflexo no corpo físico. Nem sempre, com o afastamento do obsessor, a gente vai ter a cura do indivíduo. Ah, mas não era para ter a cura? A evangelização do espírito desencarnado, seu consequente afastamento, não determina que o encarnado tenha assimilado a lição da reforma íntima e nem sempre significa a extinção da dívida. Em outros casos, em função do tempo muito longo da atuação obsessiva sobre o organismo físico, este acaba sofrendo profundas e irreversíveis lesões, embora passíveis de melhora. Afastado do espírito, permanece o reflexo da ação no corpo físico, exigindo o acompanhamento da medicina terrena. Tem casos de obsessão que, se você afastar o obsessor, o obsidiado até desencarna. De tão forte que está a relação. Por isso é que, como a gente viu semana passada, as fases, elas precisam ser identificadas e precisam ser interrompidas antes que se tornem mais graves. A gente precisa ficar atento, né? Praticar os ensinamentos de Jesus é ter saúde. Acabamos. Nossa conversa acabou, né? Eu queria só... Acabou o nosso tempo aqui, Luiz? Então, me dá um minutinho só para uma reflexão aqui que eu tinha trazido, que eu gostaria só para cutucar a gente, assim, para a gente ir, né? Depois de tudo isso que a gente está... É rápido, tá? São 9 slides. Eu nunca faço nada com 9 slides. E agora eu não acho nem ali, ó. Achei. Perdi. Gente do céu. Aqui. Acabou. Meu Deus, que difícil. E aí, depois de tudo isso, mediunidade é missão? É provação? Ou é expiação? Isso é para a gente ficar com cabeça inchada hoje. Expiação. Para quem acha que é expiação, o que vem na mente quando a gente pensa que é expiação? O que está na nossa mente? Acho que a cor da letra não foi uma boa, né? O que vem na mente? Culpa? Só? Sofrimento. Culpa e sofrimento, é só isso? Reparação? Oportunidade, vida anterior. Veja que a gente está tendo vários trabalho, né? Reforma íntima. E quando a gente pensa que é provação, vocês acham que a provação é a mesma coisa que expiação? Eu tinha colocado outro fundo, por isso que ficou esse troço aí, mas me enganou. Né? A provação é a mesma coisa que a expiação? Qual que é a diferença de prova e expiação? Porque às vezes a gente fala tudo assim muito rápido, né? E a gente não separa uma coisa da outra, né? Prova é diferente de expiação? A prova você já estudou, então você vai passar por um momento de demonstrar que você aprendeu o que você estudou. Então já estudou, já conhece o conteúdo. É isso? Exatamente. Você agora vai comprovar o seu estudo e o que você aprendeu na prática. Então, a evolução
A prova é para a evolução? É para checar. E a expiação é para a evolução também, né? A prova é para checar se você assimilou. A prova é para checar? É igual escola, né? E a expiação? Para reparar o erro, corrigir, consertar. Reparar, corrigir, consertar. Fica bom, hein? Tá ficando bom, mas depois a gente pode pensar. Cida, uma coisa que eu ouvi que é interessante, que expiação muitas vezes tem a ver com a relação com o outro. Eu te prejudiquei. Ah! A prova é a relação de você com você mesmo. Ah, olha, isso aqui é interessante, hein? Reparação com o outro. Essa checagem aqui é com você. É interessante. É interessante. O que é, Luiz? Estamos na revista espírita. É interessante isso. E a missão? Vamos lá. E a missão? O que significa a missão? O que significa? Porque a gente falou prova e expiação, mais ou menos a gente já tem uma noção interessante. Ó, a prova é algum conteúdo que a gente já conhece, mas a gente precisa colocar em prática para ver se a gente dá conta. Então, a prova já passou pela reparação, é isso? É como se fosse um passo à frente, né? Aqui não, aqui eu estou espiando o quê? Que eu preciso reparar. E eu gostei porque ninguém colocou aqui que é culpa, castigo, né? Isso é bom, sinal que a gente já está avançando aí nesses conceitos. E a missão, o que será que é isso, hein? É um trabalho de conscientização do outro. Ou o seu exemplo. Você já sabe muito e deve passar por ele. Ah! Eu acho que a missão é uma doação. Doação, o sabe muito e vai passar para o outro. A gente pode, né? Aquilo que eu já apropriei, já sei, e ali eu vou. E aí a gente pensa na Terra como uma oficina de trabalho. Assim como a gente pensa nas reuniões como uma oficina de trabalho. Se todos estivessem na mesma oficina, fazendo o mesmo trabalho, por que alguns poderiam estar felizes e outros insatisfeitos? O serviço mudou ou é a forma como a pessoa encara o serviço? A forma como encara. Aí a gente tem a situação 1. O médium que vai para a reunião com sacrifício e reclamação. Reclama do horário, reclama do ônibus, reclama da dor no pé, reclama da dor na roça, a gente fala cacunda, né? Reclama de tudo. Qual que é o problema central desse médium? A tarefa em si ou a sua atitude diante dela? Sua atitude. Essa é a situação 1. É quando a reunião mediúnica é um calvário. A situação 2, obreiro da Boa Nova. O médium vai feliz, por quê? Porque ele sabe que é uma oportunidade de servir. Né? O que diferencia um do outro? O que a gente pode aprender com isso? É uma coisinha muito bobinha aqui, que eu trouxe, mas é só para a gente pensar. Qual que é a nossa atitude diante das tarefas? E aqui serve para a reunião mediúnica, mas serve também para nosso trabalho, quando a gente vai, serve para nossa vida de um modo geral, para as outras tarefas, né, Flávia? Para a tarefa do bazar, para a tarefa da cesta, qualquer tarefa. Para o encontro de família, né? Como é que eu vou para a reunião? Amanhã é domingo, é dia da macarrão com frango, junta a família. Como é que eu vou? É calvário? Ou eu vou feliz porque eu tenho oportunidade de reconciliar com os meus inimigos? Que é na família que estão meus inimigos. Vocês estão achando que seu inimigo está na rua? Tá não. Deus é tão bom que coloca o inimigo para dormir com a gente. Pô, agora me deu medo. Vixe Maria, aqui nem aparece, ó. Vou ler. Ter na função mediúnica uma doação celeste.
Mediunidade não é estigma para devedor. A gente precisa entender que a gente é médium não é porque a gente vem, que a gente é devedor, porque a gente é o pior ser humano do mundo, não. A gente tem que, ter na função mediúnica uma doação celeste. Por que alguns ainda veem o médium com preconceito? Porque a ideia de ser médium é associada a algo pesado. Isso é para a gente tratar, né, e pensar um pouquinho. Porque enquanto a gente achar que mediunidade é estigma, é coisa de gente doida, é coisa de gente esquisita, a gente vai realmente ter muito constrangimento de vivenciar a nossa mediunidade. A gente vai ter muita insegurança. Como é que eu vou dar passividade na frente daquelas pessoas lá? Eles vão me julgar. Eles vão achar que eu não sou desequilibrada. A gente precisa começar a pensar nisso. Hã? Mas às vezes, né, a nossa fragilidade ainda nos coloca muito pelo outro, né? O nosso maior desafio acaba sendo entender exatamente isso. É tirar o outro e colocar o nosso compromisso com o mais alto. Mas a gente tem muitos médiuns que se policiam, que não se entregam, que têm dificuldades, exatamente pelo constrangimento que tem, pela insegurança que tem do que o outro vai pensar. Então, por isso, é preciso que a gente pense muito sobre isso. A minha mediunidade é o quê para mim? Uma missão, uma provação ou uma expiação? Que a gente fique com essa reflexão aí e agradeço já desde então pelo entendimento, né? Vou poder viajar. Dia 25 a gente retoma. E aí o convite é que a gente vá nesses últimos 4 encontros de mãos dadas, porque agora a gente vai entrar nos mecanismos das reuniões mediúnicas. Aí eu preciso muito de vocês nesses nossos próximos estudos, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus. Eu acho que assim, foi uma experiência, foi uma coisa muito importante, porque sabe quando a gente todo mundo é assim, né? A gente tem uma amizade, uma pessoa próxima que você consegue se abrir e contar a sua fragilidade. Então isso é de cada um, seja homem ou mulher. Então quando a gente está num grupo mediúnico, está trabalhando a mediunidade, está se descobrindo e se desprende dessa parte, a questão da dualidade, pensar no outro e pensar na tarefa em si, é o que você está predispondo a fazer, o grupo se torna, não é uma pessoa que você tem uma proximidade, é o grupo. Porque aquilo é um somatório que você vai se abrir. E acaba que você vai colocar a sua fragilidade, a sua insegurança, porque tudo é novo para aquele que está sentindo. Então, o julgamento, isso, assim, o abraçar o grupo é muito importante, porque você vai expor aquela insegurança que você está sentindo, tudo que você sente, tudo que você está ouvindo, ou acontecendo com você, que cada um sente numa intensidade diferente no grupo. Então, o abraçar um ao outro, não o julgar, ajuda muito no desenvolver da mediunidade de cada um. Porque na hora que a gente está vivendo isso, o grupo está vivendo, cada um está num nível diferente. Sim. Então, na hora que vai se abrindo, a gente quer um apoio, porque na hora que vai falando, gente, eu estou sentindo isso, mas eu não sei se é meus dias foi pesado, algumas coisas na minha vida pessoal, na minha casa, o outro foi no trabalho, mas faz parte desse fortalecimento de cada um no grupo para destravar a mediunidade, ter aquela segurança cada um, porque não é só aquele que está me doutrinando, mas o grupo que está se fortalecendo, conseguir virar uma segunda família, aquela família íntima que nós temos naquela casa que a gente cresce, com pai, mãe. O que acontece naquela casa quando a gente ainda é criança, adulto, é eu penso mais ou menos assim. Aí aquele grupo ele vai se consolidando. Então ele vai ficando sólido, uma
uma relação fortalecida de laços próximos uns com os outros, dessa liberdade de poder ser aqui. Nossa, eu senti isso. E eu tenho, por mais que é frágil para mim me abrir, eu consegui abrir. E eu não tive julgamento. Às vezes, eu vou falar, não, talvez o Luiz vai me crucificar, porque ele sabe que eu gosto de balada. Então, aí, sabe? Não, eu estou expondo para o grupo e o grupo vai me ajudar, porque apesar das minhas dificuldades, das minhas fragilidades, eu estou disposta ao trabalho. Então, todo está no meu barco. Isso é importante, muito importante o que você falou, assim como também o saber ouvir, né? A gente tem o apoio, mas a gente também tem que saber ouvir os limites. Então, assim, essa questão da unidade do grupo na reunião mediúnica é essencial. É o que vai me dar segurança para poder desenvolver minha mediunidade, a destravar minha mediunidade, mas também para poder entender, às vezes pode ser que alguém chegue e fale, olha, até aí foi você, depois é preciso tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente sabe também que ali pode ser um ambiente que a pessoa pode ter algumas dificuldades, mas isso a gente vai tratar nos próximos capítulos dos nossos encontros. Nós vamos falar, quando estiver falando mais da reunião, a gente vai tratar muito sobre isso, as manifestações, até onde o médium deve se cuidar, porque a gente não pode esquecer nunca, médiums, o corpo é meu, o espírito é meu. Eu estou cedendo o espaço para trabalho e estou me entregando da melhor maneira possível, mas eu não posso deixar um obsessor tomar conta da minha vontade, né? Então isso tem que ficar muito claro para mim, porque senão a mediunidade pode virar um problema mais grave. Ao invés de ser uma prova, de ser uma missão, pode se tornar uma expiação muito dolorosa para o médium. E é isso. Vamos devolver aí para o Luiz encerrar. Gente, se vocês tiverem